Olá meus amigos, bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo a mais este vídeo, estudo de número 3 e o nosso tema desta semana, o chamado de Deus para a missão. Deus tem chamado pessoas, Deus tem chamado adultos, jovens, crianças, idosos ao longo do tempo para cumprir a sua missão aqui na terra. Muitos têm aceitado e muitos têm rejeitado. O chamado é para todos, mas infelizmente nem todos são para o chamado. O chamado foi estendido a todo aquele que nasceu. Para você receber o chamado de Deus, basta apenas nascer. Quando nós nascemos, em algum momento da nossa vida, nós vamos receber o chamado de Deus na nossa vida. Cabe a nós aceitar ou rejeitar o chamado de Deus. O verso para memorizar se encontra em Atos capítulo 1, o verso 8, que diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. A lição de domingo fala o seguinte: indo além da zona de conforto. O ser humano, ele tem por natureza se acomodar. Nós não temos aquela natureza de fazer mudanças. Durante muito tempo, Deus tem chamado pessoas para saírem do seu lugar e se mobilizarem em busca daquele que está perdido. Mas a lição de domingo nos fala também sobre como o povo estava acomodado na época da Torre de Babel. A Torre de Babel foi um momento crucial da história da humanidade, aonde Deus confundiu a língua ali daquela região, daqueles povos, para que eles pudessem se espalhar e não ficar acomodado no mesmo lugar. Porque nunca foi plano de Deus que nós ficássemos acomodados, que nós ficássemos ali naquela zona de conforto, mas sim que nós nos mobilizássemos, que nós saíssemos do nosso lugar e fôssemos em busca de uma solução para que o Evangelho ele pudesse ser espalhado em toda a face da terra. Caso contrário, o Evangelho não iria ser espalhado. Então a lição de segunda e terça, ela conta a história de Abraão. Abraão recebeu um dia um convite de Deus para sair da sua zona de conforto. Certamente Abraão era um homem muito rico. Abraão tinha muitas propriedades. E geralmente o que nos faz hoje ficar fixo num lugar são pelo menos 3 coisas que não permite que eu saia do lugar onde eu estou. A primeira coisa é a família. Nós somos muito pegados à nossa parentela, à nossa família. E Deus disse para Abraão: deixe a sua família. A segunda coisa que nos faz nos acomodar e não permitir que a gente saia do nosso local são propriedades. Quando nós temos muita propriedade, quando nós estamos muito sedimentados com propriedade no lugar onde nós nascemos, nós temos resistência para mudar, para sair daquele lugar. E Abraão era um homem muito rico, ele tinha muitas propriedades. Uma outra coisa que impede hoje as pessoas de saírem do seu lugar é quando ela está endividada. Uma pessoa endividada é uma pessoa presa ao local onde você está. Ela está sem recurso, ela tem contas a pagar, ela tem compromissos com alguém por meio de uma dívida. Então isso dificulta a saída de uma pessoa. Mas o plano de Deus para Abraão é que ele deixasse tudo, que ele deixasse a família, que ele deixasse a propriedade. E quando eu falo família, não era sua esposa, claro que não, mas sim seus pais, seus parentes próximos, né? Então Abraão teve que deixar propriedade, teve que deixar a família, a parentela, o lugar. Ele teve que deixar toda a sua raiz e foi para um lugar que ele não conhecia, que ele não sabia para onde estava indo, mas apenas porque ele recebeu o chamado de Deus. Por quê?
porque o plano de Deus é que nós não nos acomodemos no lugar onde nós estamos. O Evangelho precisa ser espalhado. O Evangelho começou em algum lugar na era moderna, no mundo em que vivemos. Mas esse Evangelho, ele se espalhou. Ele veio para a América do Sul, ele foi para a Europa, ele foi para a Ásia, ele foi para a África. Ele se espalhou em cada país, cada região, porque houve alguém que deixou a sua família. Houve alguém que deixou a sua parentela, que deixou a sua propriedade. Houve alguém que ouviu a voz de Deus e não relutou em deixar tudo para trás para cumprir uma missão que Deus lhe confiara aqui na terra. Na lição de quarta-feira nos fala sobre a igreja primitiva e a zona de conforto. Na época da igreja primitiva, e quando falamos de igreja primitiva, foi aquela igreja da época dos apóstolos. Após a ascensão de Jesus, o evangelho começou a ser pregado em toda a região da Judéia. E havia uma diferença entre dois grandes apóstolos, o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. O apóstolo Pedro, sendo o mais veterano, aquele que se converteu bem antes do que Paulo, mas ele demorou mais para entender o senso de que a missão deveria ser pregada ao mundo inteiro. Enquanto que Paulo, embora não tenha convivido com Jesus, converteu bem depois, mas a sua conversão, de imediato ele entendeu que o evangelho tinha que ser pregado não apenas entre os judeus, mas que tinha que ser pregado por todo o mundo da sua época, entre os estrangeiros, até então conhecido como gentios. E Pedro foi resistente. Pedro foi muito resistente em levar a mensagem para os estrangeiros da sua época. Deus teve que moldar muito a vida de Pedro, até que em algum momento da sua vida ele entendeu que realmente o evangelho ele tinha que ser pregado a todo o mundo, não apenas aos judeus, mas a toda a população mundial, conhecido como gentios da sua época. Eles saíram da zona do conforto. Não apenas Pedro, mas vários discípulos se dispuseram a sair da região da Galileia, da Judéia, onde Jesus convivia, porque até então eles acreditavam que a salvação era apenas para os judeus, enquanto que a salvação Deus disponibilizou para toda a raça humana. Ser a testemunha de Jesus para a pessoa mais próxima de nós, isso pode incluir a nossa família, que está bem próxima, ou estendida à pessoa da igreja, colega de trabalho, vizinho e comunidade. Portanto, meus amados, conforme o verso falou, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Então nós temos que pregar o evangelho aonde nós estamos. Muitos recebem o chamado para ir muito distante, a outros países, a outra língua, a outra nação. Mas muitas vezes nós temos que começar a ser uma testemunha no lugar aonde nós estamos, principalmente a nossa casa. A nossa casa é o primeiro campo missionário, o nosso trabalho na escola, na vizinhança. Na lição de sexta-feira nós temos a seguinte pergunta: como você definiria a palavra missão e aplicá-lo à sua vida diária? Qual que é o conceito de missão? Missão é um encargo, missão é uma incumbência, um propósito, uma função específica que se confere a alguém para fazer algo. É um compromisso, um dever, uma obrigação a executar. Tudo na vida depende de uma missão. Tudo que uma pessoa for fazer, seja construir, seja fazer qualquer outra coisa, tudo é uma missão, é uma incumbência, é um encargo, é uma responsabilidade. Todas as pessoas recebem uma missão na sua vida, mas existe uma missão que é a missão mais elevada, mais nobre, que é a missão de ir aonde Deus mandar. É a missão de pregar o evangelho e de salvar pessoas.
Que Deus te abençoe e te guarde e que nós possamos ter o senso dessa missão e que possamos falar da verdade, do amor, da esperança e da salvação para milhares de pessoas que ainda não conhecem, que estão perdidas nesse mundo de escuridão, e que a nossa missão ela possa cada dia ser concretizada, ser uma realidade e ser praticada em nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e até a semana que vem com o nosso próximo encontro. Tchau!